Muito bem, então vamos começar. Nós vamos fazer aqui o projeto indicado naquela apostila que eu passei para vocês, né, da Kaelon lá. Nós vamos fazer um projetinho de banco, né? Então nós vamos começar aqui com a seguinte questão. Isso aqui está lá no capítulo 4 da apostila, tá? Então, se a gente vai fazer um sistema de banco, o que a gente pode pensar, qual que é a primeira entidade, a mais básica que existe num banco que a gente precisa modelar, né? O que é importante num banco? Todo banco tem uma conta, né? Então, o que é importante numa conta para o nosso sistema bancário? O que toda conta tem e é importante para nós? Para você se referir a uma conta, ela tem que ter um número, né? Então, o número é a primeira coisa básica aqui para uma coisa do tipo conta, né? O titular dessa conta, o nome do titular, pelo menos, é uma coisa importante também, para você saber para quem, de quem que aquela conta pertence, né? E o saldo da conta, né? Para você saber quanto dinheiro você tem ali, né? Vamos pensar aí também que você pode ter um limite também da conta, né? Uma coisa importante também numa conta. E o que toda conta faz e que é importante para nós? Ou seja, o que a gente gostaria de pedir para a conta? Quando você vai num banco, o que você faz lá? Você saca dinheiro, você deposita dinheiro, você pode transferir, você pode checar seu saldo, né? Então, você tem uma série de comportamentos, de ações que você pode fazer para uma conta. Aquilo que a conta tem, né? Vamos pensar aí, a conta é uma entidade para nós, é uma coisa. Ela abstrai uma coisa do mundo real. Então, a conta é uma classe para nós. E o que a conta tem, né, o que essa classe tem, são as características dessa coisa do mundo real, a gente chama de atributos. Né? Vamos lembrar aí da programação 2, ó. Então, a conta é a nossa classe. As características da coisa, né, da conta, são os nossos atributos. E o comportamento, as ações, né, são os métodos da nossa classe. Então, tá aqui um desenho básico para a gente começar a fazer o nosso projetinho, certo? Então, isso aqui a gente viu lá na programação 2, né? Um pouquinho de UML básica. Então, aqui a gente tem um desenho de uma classe em uma linguagem, né? Na UML, né? Isso aqui é um desenho que especifica uma conta, ou seja, é a forma, é o formato que uma conta vai ter para nós, tá? Então, nós vamos ter os seguintes atributos na nossa classe: número, dono, saldo, limite, com esses tipos aqui, e vamos implementar esses métodos: saca, deposita, transfere, imprime os dados da conta e um método para pegar o saldo. Certo? Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui duas formas para vocês fazerem aí, tá? Se você vai adotar esse repositório aqui, ó, então você pode, vou mostrar aqui como que você pode fazer. Isso aqui, mais uma vez, ele não é um ambiente para você fazer um programa muito complexo, tá? Para programas mais básicos, que vai ser o caso nosso aqui, desse modo remoto, então isso aqui vai atender perfeitamente. Mas se você precisa fazer um programa mais complexo, isso aqui não vai te atender, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar um novo projeto. Então, clique aqui, já com a sua conta logada, você vai clicar aqui, Java, né? Nós vamos chamar isso aqui de, coloca um nome aí, né? Banco, aula, alguma coisa assim. É o nome do projeto. Criar. Quando ele cria aqui nesse repositório, ele já te dá a classe main, né? Lembra? O nome da classe é o nome do arquivo, ó. O nome da classe, eu vou falar que essa classe é pública, tá? E aqui é o nome do arquivo, certo? Aqui só mostrar aqui que ele já está funcionando. E agora nós vamos implementar a nossa primeira classe em Java, tá? Então, nós vamos criar a classe conta. Então, nós precisamos de um novo arquivo adicionado ao projeto, certo? Então, você vem aqui, ó,
adicionar arquivo. Então, a nossa classe vai se chamar conta, então o nosso arquivo também vai se chamar conta. Eu preciso colocar a extensão dele. Aí enter aqui e ele vai criar esse ambiente aqui para nós, tá? E aqui a gente vai começar a digitar a nossa classe conta, certo? Bom, então vai funcionar dessa forma. Toda vez que a gente precisar adicionar nova classe aqui nesse ambiente aqui, você vai aqui no Add File, tá? Eu vou usar o Eclipse, que aí a gente já vai trabalhando com uma ideia um pouco mais completa, tá? Mas pode usar ali sem problemas. Então, aqui no Eclipse, você pode, se você tiver nessa janela inicial aqui, você pode clicar aqui nesse Create a Project, ou então vir aqui em File, New, Project. E aqui nessa caixinha que abre, você vai criar um projeto Java mesmo. Aqui, ó. Clica aqui, Java Project. Aqui a gente vai especificar o nome do projeto. Eu vou chamar isso aqui de banco. Tá? Vou deixar que ele já reconheceu, né? O meu JRE, né? Todas as minhas configurações lá. Então, aqui é um padrão dele. Ele vai separar em pastas o que são arquivos fontes e o que são arquivos bytecode, né? Class. E deixa eu ver o que mais que ele tem que falar aqui para nós. Aqui ele tá usando o meu ambiente local, aquele local da máquina, né, que eu especifiquei aqui. E aqui eu acho que não tem mais nada, não. Acho que isso aqui é só, tá? E deixa eu dar um próximo aqui para ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai só criar. Aqui é a pasta de saída, que vai ser gerado o nosso projeto final, né? O deploy que a gente vai dar aqui, vai ser nessa pasta bin. Aqui ele vai criar a pasta src, que é a pasta de códigos fontes, que é a pasta source, e finalizar aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. E aí finalizar. Aqui ele está pedindo para abrir as perspectivas do Java, depois eu comento um pouco sobre isso. Vou dar não aqui, tá? Bom, então aqui ele criou esse ambiente. Quando ele cria o projeto, né, via IDE, assim, ele vai criar uma pasta mesmo, cheia de... Vou mostrar aqui como que ficou a minha pasta. Ele criou essa pasta minha banco aqui, né? E aqui está minha pasta de código fonte, certo? Que tá vazia por enquanto, que a gente vai começar a colocar as coisas ali, tá? Bom, aqui, deixa eu voltar aqui. Então aqui, acho que tinha uma forma de criar já a classe main, aqui ele não criou. Vou deixar esse negócio aqui. Aqui ele não criou, mas nós vamos criar aqui, tá? Então aqui dentro dessa pastinha src, nós vamos criar uma nova classe, tá? E essa aqui vai ser a nossa classe principal, né? Uma classe pública aqui. O nome dela, eu vou chamar ela de principal mesmo. Minha classe principal, que é onde a gente vai testar. Aqui ele vai... Tem uma caixinha aqui, ó, que como ela vai ser a classe principal, ela tem que conter a função main dentro dela. Então, vou clicar nessa caixinha aqui, tá? E finalizar. Beleza, então ele criou essa classe principal. Veja como que a ideia trabalhou. Falei que a classe vai se chamar principal, então o arquivo se chama principal e a classe se chama principal, certo?
aqui, para a gente executar, eu vou criar um Alô Mundo aqui, ó. System.out. Uns atalhos aqui, mas eu vou demorar a lembrar como é que usa o Eclipse. Alô Mundo. Aí vamos executar essa coisa. Então, clica nessa Run aqui. Sim, ok. E ele executou aqui embaixo, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho esse ambiente aqui, só para melhorar a visualização aqui. Muito bem. Então, agora, partindo daquela especificação que nós fizemos sobre a classe conta, olha, nós vamos começar a implementar realmente uma classe em Java, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no Eclipse, né, é um arquivo de código fonte para nós, então nós vamos clicar aqui nesse pacotinho aqui, clicar com direito, nova, classe Java, né? Aqui o nome da nossa classe, conta, certo? E vamos só dar finalizar aqui, tá? Então, veja que ele criou, né? Ele já cria um pacote aqui, né? O pacote banco é o pacote default, né? Então, aqui ele criou a classe public class conta, né? E aqui para a gente colocar as especificações da conta aqui dentro, certo? Então, vamos lá. O que a nossa conta tinha? A nossa conta, ela tem um número, ela tem o nome do dono da conta, ela tem o saldo e o limite. Certo? É isso que a nossa conta tem. Vou dar salvar aqui. E agora nós vamos começar a usar essa conta. Será que a gente já consegue usar essa conta? Será que a gente já tem uma conta criada? Não, a gente tem só a especificação do que é uma conta. Então, a classe é a especificação da coisa. É o que eu costumo falar para vocês. A classe, né? Você escreveu uma classe, você está escrevendo, você está criando uma forma de bolo. Você ainda não tem o bolo, tá? Então, agora vamos criar um objeto do tipo conta, né? Ou seja, vamos criar realmente uma variável, né? Que é daquele tipo. Porque quando você especifica uma nova classe, você está especificando, na verdade, um novo tipo de dado, né? Então, agora a gente tem aqui no nosso projeto um novo tipo de dado, além dos tipos básicos, né? Então, vamos aqui, ó. Então, aqui na nossa função principal, na nossa classe principal, na nossa função main, dentro dessa classe, eu vou, imagina que eu tivesse que declarar um inteiro. Declararia assim, certo? Mas eu quero declarar uma conta para mim. Então, vou colocar aqui conta 1. Tá? Isso aqui, depois eu vou mostrar mais adiante como que funciona. Isso aqui a gente fazia lá no C++, né? Mas isso aqui não cria uma conta. Isso aqui cria só uma referência para uma conta. Para criar uma conta, realmente, a gente precisa disso aqui, ó. New, para realmente criar um objeto, um novo objeto. E aqui, de que tipo, né? Que construtor que nós vamos usar? Nós vamos usar o construtor de conta, tá? Muito bem, criamos uma conta, né? Vamos rodar esse banco aqui, ó. Nós não fizemos nada com ela, então não vai aparecer nada. Ele só não vai dar erro nenhum aqui, porque não tem o que errar, né? Nessa coisa aqui, ó. Então, não apareceu nada, não aconteceu nada. Bom, agora eu quero dizer que essa minha conta 1, o dono dela, né, é o Tony. Certo? Quero falar também que o saldo dessa conta é 1000. Certo? E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Não vai acontecer nada, né? Por enquanto, não vai acontecer nada, porque a gente não pediu para imprimir nada, para a gente ver nada, né? Mas vamos imprimir, ó. System.out, println,
Vamos imprimir aqui a nossa conta 1.dono. Tá aí, certo? Bom, então vamos aqui. Aqui, nós criamos uma referência para a conta. E aqui nós criamos o objeto mesmo e atribuímos esse objeto a essa referência que nós criamos, certo? E aqui, o que a gente fez? Olha, a gente só atribuiu alguns valores para aqueles compartimentos, ou seja, para aquelas características da conta, tá? Vou criar mais uma conta aqui. Conta 2, 1000, conta. E vou falar aqui a conta 2, dono, pulguinha, conta 2, ponto, saldo, 500, certo? E aqui eu quero imprimir o saldo da conta 2. Vamos ver se ele está conseguindo acessar. Certinho. Imprimiu o dono da conta 1 e o saldo da conta 2. Ou seja, nós temos aqui duas coisas do tipo conta, ou seja, nós já temos dois bolos feitos com aquela forma que a gente criou aqui, com esse mesmo formato, tá? Vamos começar aqui, ó, de acordo com a nossa especificação, vamos começar aqui a colocar algumas ações que a gente pode fazer com essa conta. Vou começar pelo imprimir, tá? Então, vamos lá, ó. Então, isso é um método, né? Uma função, vou chamar de método aqui. Esses aqui são os nossos atributos. São todos públicos por enquanto, né? Lembrando um pouquinho lá da programação orientada a objeto. Então, da programação 2, né? Então, agora, eu vou falar o seguinte, olha. Eu vou imprimir, então, public. Essa função não vai retornar nada. Vai se chamar imprime e ela vai imprimir uma coisa da conta, né? Vai imprimir todas as informações da conta. Isso aqui. Então, aqui nós vamos imprimir o número. Vou chamar isso aqui, já vou começar a usar o ponteirinho do this. Ó, quer dizer, vou imprimir o número que é desta conta, né? Esse atributo do objeto do tipo conta, certo? Então, agora a gente já consegue interagir um pouco melhor com essa nossa forma ali, olha. Ao invés de imprimir só coisas, um compartimento apenas, uma característica, eu vou imprimir todo esse método de impressão que nós temos aqui, né? Então, system nada, né? Então, conta 1, ponto, imprime. Então, nós vamos imprimir, chamar o método imprime lá da conta, para o nosso objeto conta 1, tá? O objeto conta 1, nós inicializamos ele aqui com o Tony Luiz, 1000 de saldo, o número tem nada lá, tem um lixinho de memória lá dentro, e o limite também tem um lixinho de memória lá dentro. Então, vamos ver aqui, vou deixar isso aqui. Então, vamos ver o que ele aconteceu aqui, ó. Então, aqui ele imprimiu essas coisas que nós pedimos aqui, né? E aqui embaixo, chamou o método imprime. Então, veja, ele colocou 0 para o número, colocou 0 para o limite também, mas não necessariamente tem que ser esses dois valores, né? Porque a gente não informou realmente o valor ali, certo? Bom, então a gente começou a ver como que a nossa conta, né? A gente começou a trabalhar com a nossa conta, com a nossa forma aqui, ó, tá? Mas agora vamos falar melhor sobre essa criação da conta aqui para nós. Quantas contas nós temos aqui criadas? Nós temos a especificação da conta, que é a classe propriamente dita,
Mas quantos objetos nós temos aqui? Nós temos 2 objetos. Como que a gente sabe disso? Porque a gente tem o nil. O nil é um operador, né, que ele, além de alocar memória para aquele tipo que a gente está criando ali, né, além dele alocar memória, ele devolve uma flecha para essa referência aqui que a gente tem, tá? Eu vou colocar essa conta 1 aqui, eu vou colocar ela em 2 linhas para ficar mais entendido. Então, aqui, nessas 2 linhas aqui, ó, eu separei aquele mesmo comando, né, que estava numa linha única aqui, ó, que ele fazia a criação da referência e do objeto e atribuía uma coisa a outra, tá? Isso aqui só para ficar mais claro. Pode fazer tudo numa linha só. Então, o que que acontece aqui, ó? Quando a gente faz esse comando aqui, ó, conta 1, o que é conta 1? Ele não é o objeto, a coisa criada, a conta criada. Não, é só uma flecha, um ponteiro, uma referência para alguma coisa na memória que vai ser do tipo conta, certo? E aqui embaixo, olha, quando a gente fez esse comando new conta, nós realmente com o new criamos um novo objeto, uma nova coisa. Alocamos mais memória, um pedaço da memória, e atribuímos a referência desse pedaço da memória para essa referência que foi criada ali na linha de cima, tá? Então, é isso que acontece. Então, quando a gente fala assim, conta 1 aqui é um objeto do tipo conta, você pode falar isso, mas o mais correto aqui em Java é dizer que conta 1 é uma referência para um objeto do tipo conta. Porque o objeto é essa coisa que foi criada aqui com o new, que eu não faço a menor ideia qual que é o nome dele, né? Mas conta 1, nós temos controle sobre ela, né? Nós criamos essa referência. Então, ela vai se referenciar a um objeto, a uma coisa mesmo que está lá na memória. Fiz um esqueminha aqui para ficar mais claro, olha. Quando a gente criou uma conta com o new, então veja esse pedaço aqui, ó, new conta, nós realmente viemos aqui na memória, essa memória fictícia, e criamos um pedacinho aqui que é do tipo conta, né? Quando nós atribuímos essa coisa a essa referência conta 1, é como se viesse uma flecha, deixa eu colocar aqui, é como se viesse uma flecha aqui, ó, de conta 1, para esse objeto, né, para essa região aqui da memória, certo? E aí, se a gente fez isso com conta 2 também, nós realmente criamos uma outra conta, né, um outro lugar da memória, né? E se a gente fez aqui a mesma coisa com conta 2, ó, né? Então, nós criamos aqui uma flecha atribuindo aquela referência àquela coisa lá da memória que foi criada, certo? Eu vou voltar aqui no código. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, aqui para baixo, então nós temos conta 1, conta 2, 2 objetos, ou melhor, 2 referências para objetos diferentes lá da memória. Então, nós temos 2 objetos e 2 referências, uma para cada um desses objetos, certo? Agora, vou fazer o seguinte, conta 3 é igual a conta 1. Quantos objetos nós temos? 2. E 3 referências, certo? Porque aqui, ó, quando nós criamos essa coisa aqui, ó, nós criamos uma referência. Conta 3 é uma referência para um objeto do tipo conta, certo? E conta 1? A gente já tinha ela. É uma referência para essa coisa aqui da memória que foi criada. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nós criamos uma referência para um objeto que a gente já tinha. Então, é como se a gente viesse aqui na memória, ó, vou criar aqui a referência conta 3. Como se a gente viesse aqui, ó, pegasse essa referência e apontasse para aquele mesmo lugar para onde aponta a referência conta 1. Ou seja, a flecha para onde aponta conta 1
é para o mesmo lugar para onde aponta a conta 3, que foi essa igualdade que nós fizemos aqui, essa atribuição, certo? Conta 3 vai apontar para a mesma região da memória para onde conta 1 aponta, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos 2 objetos, continuamos tendo 2 objetos, 2 coisas na memória, mas 3 referências, sendo que 2 apontam para essa conta aqui e 1 aponta para essa conta aqui. Tá entendido? Então, o mais correto de falar aqui em Java, quando a gente cria, né, um objeto, entre aspas, aí, de alguma classe, o mais correto, o termo mais correto é falar que nós temos uma referência para um objeto daquele tipo, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar aqui a nossa especificação, nós vamos implementar aqui mais métodos da nossa classe conta. Método saca, método deposita e o método transfere.